Muito boa noite a todos, sejam uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160, o primeiro desta sexta temporada e que saudades nós os três já tínhamos de estar aqui todas as segundas-feiras às 9h30 da noite para vos trazer tudo sobre a atualidade leonina. Temos um programa cheio de títulos, obviamente, porque isto é o Sporting e é assim que funciona, mas ainda antes de irmos aos temas, o plantel mantém-se porque a equipa que ganha não mexe, portanto mantemos aqui o plantel habitual. Começo por ti, João Castro, boa noite, bem-vindo à sexta temporada. Boa noite, Mariana, boa noite, Pedro, boa noite a todos que nos estão a ouvir. É uma temporada diferente porque durante a temporada toda somos campeões, não é? Portanto, vimos com outro elan, com outras energias renovadas e ainda para mais no sábado, não é? Que tivemos os três juntos a ver a bola e mais um título, a Supertaça, Cândido Oliveira para o Sporting. E, portanto, é uma época cheia de títulos, de troféus, medalhas nos Jogos Olímpicos de atletas do Sporting e, portanto, estamos numa onda verde impressionante e um abraço a todos. Já tinha saudade de estar realmente aqui com todos e todos aqueles que nos ouvem por todo o mundo e por todo o universo, diria eu. É um universo verde e branco e que universo bonito temos aqui dentro do Sporting 160. Dar as boas-vindas também ao nosso Pedro Varela. Bem-vindo à sexta temporada, Pedro. Olá Mariana, olá João, boa noite, bem, obrigado e sim, realmente isto já começa a ser, já parece aquelas séries da Netflix, já com muitas temporadas e coisas assim, realmente. Os Friends. Sim, eu acho que ainda vamos ultrapassar isso tudo e mais alguma coisa qualquer dia, já quase, eu acho que o objetivo vai ser o programa com mais temporadas da televisão portuguesa, da televisão no sentido do universo português. Não, mas realmente sabe bem, como também soube muito bem estarmos, não termos feito nada durante este período, nada no sentido do programa do Sporting Center, porque no Patreon continuamos a fazer, mas sabe sempre bem também para descansar, para colocar as ideias no sítio, mas acho que o melhor mesmo foi regressar a seguir ao primeiro jogo que vimos com o público e que nós tivemos a oportunidade de lá estar, e acho que isso acaba por ser o mais importante, depois de uma vitória do Sporting, obviamente. E são essas vitórias que vamos falar hoje, entre essas e outras, obviamente. Não sem antes ainda de irmos aos temas desta noite, agradecer, obviamente, a todos aqueles que nos acompanham há cerca de 6 temporadas e agradecer também aos nossos patronos. Sim, porque o Sporting 160 esteve de férias, mas o Patreon não esteve. Aliás, João, nós tivemos o especial pré-época contigo e com o Pedro. É verdade, tivemos o especial pré-época, tivemos os pós-jogos, ainda tivemos aí também alguns programas diferentes, até com o Tático, e vamos ter esta semana outra vez as conversas só de bola com o Tático, na análise pós-Supertaça e antevisão do início do campeonato, e portanto vamos a isto, Mariana, temos feito, obviamente vamos fazer mais, vou trazer convidados diferentes, já tenho aqui um convidado também da Pro Scout que vem cá, vou tentar trazer também um Head Scout ao programa, e, portanto, algumas variedades que estou a preparar e só falta sintonizar agendas, embora não seja o melhor período, não é? Está toda a gente de férias, mas vamos tentar aqui trazer aqui uns convidados muito, muito interessantes, não só para o 160, mas para o Patreon, muito interessantes mesmo, portanto, fiquem atentos. Deixar só aqui uma nota ainda antes de ir às notas do Pedro sobre o conteúdo do Patreon, que o M não está esquecido, minha gente, está a ser preparada uma nova fase do M e daí o M estar parado, mas cá esperarei por vocês no próximo episódio. Pedro Varela, foi um conteúdo de Patreon que trouxe aqui algumas, não digo algumas saudades, mas alguma tarde de saudades dos vossos comentários. Sim, acima de tudo também porque as pessoas continuaram a contribuir e acho que por muito que seja simbólico aquilo que é aquela subscrição do Patreon, não deixa de ser uma subscrição que as pessoas pagam e na altura fazer todo o sentido retribuir com algum comentário. Também não queríamos cair sempre no mesmo de estar a dizer repetidamente este vem, este não vem, optamos por outras, analisar o universo leonino naquele período pré-época que fazia sentido, com as contratações que vinham sendo anunciadas.
E depois fizemos os pós-jogos, como já fazíamos na época passada, como voltamos a fazer nesta temporada, correu bem, as pessoas gostam. O primeiro já foi feito a seguir à Supertaça, foi feito num modelo diferente do habitual, feito na viagem Aveiro-Porto, gravado com o telemóvel. Estavam também 2 companheiros e amigos connosco, o João Dias e o Sérgio Palhas. Mas foi um formato diferente, mas foi esse regresso também, e que irá acontecer certamente já na próxima sexta-feira, com o Sporting Vizela, como tem sido tradicional nos pós-jogos, porque a verdade é que as pessoas sentem necessidade, e todos nós sentimos necessidade a seguir ao jogo, seja nós para falar e deitar cá para fora um bocadinho aquele sistema nervoso e tudo aquilo do sistema nervoso que nós guardamos durante aquele período do jogo, como também para as pessoas que querem ouvir e também libertar um pouco a atenção para o jogo. Portanto, continuaremos com isso e com outras coisas mais que irão surgindo certamente. Exatamente, e atenção que quem quiser subscrever o Patreon do Sporting 160, teremos todo o gosto, patreon.com/Sporting 160. E para que não se esqueçam, Mariana, o Patreon tem a ver com os programas ao vivo. Aos poucos a pandemia está a passar, aos poucos vai ser possível organizar eventos, e hoje em dia acho que as coisas pelo menos já há um modelo mais ou menos definido. Vamos ver como é que em breve podemos fazer isso. Tinha sido muito interessante fazer na época passada com o Sporting a caminho do título. Vamos fazer provavelmente com o Sporting campeão e ver como é que nós vamos poder gerir esses programas. Exatamente, e é para isso que o Patreon serve. E vamos então à Supertaça. Ainda antes de irmos aqui à análise do jogo do João e do Pedro, deixem-me só dizer-vos que é só fazer aqui um disclaimer inicial, que eu a primeira vez que vi pessoalmente o João Castro e o Pedro Varela foi num jogo da Taça da Liga, o primeiro jogo em da Braga. Taça da Liga em Braga com o Setúbal. Eles é que me encontraram a mim, não fui eu a eles. E a verdade é que depois de um jogo de nervos acabámos por ganhar. No jogo deste sábado vi junto deles, apesar de termos ali um vidro a separar-nos, mas a verdade é que voltámos a ganhar. Portanto, está aqui dito e feito que todas as taças têm que ser vistas pelo menos no mesmo estádio, porque está visto que resulta. Vamos então aqui ao próprio do jogo. João, foi um jogo onde, em primeiro lugar, já tínhamos saudades de regressar aos estádios, de ter aquele ambiente, aquele calor de quem se senta na bancada e vê a equipa do coração jogar. Tinha muitas saudades, além do mais óbvio de ir com os amigos, fazer a viagem e encontrar várias pessoas conhecidas e amigos, como foi o teu caso, do Luís, do Joker também encontrei, do meu primo, do Tiago, foi a primeira pessoa que encontrei, que curiosamente mal saímos do carro, uma grande coincidência, a Betty, também encontramos depois no final o Mr. Marinho e a Liliana. Encontrei um amigo meu, o Osório, um grande abraço para ele. O Zé que não caiu, como estávamos a... Portanto, encontramos mesmo... O Jorge, de Sporting Tático. O Jorge, de Sporting Tático, é verdade. Encontramos imensa gente, o Diogo, do Lado Norte, encontramos muita gente, isso é espetacular. Mas depois, realmente, o mais espetacular é entrar no estádio e quase sentir aquele cheiro da relva, e ver o nosso clube do coração entrar em campo, ver o Paulinho entrar para o aquecimento, aquela salva de palmas para o Paulinho, ver a equipa a aquecer e começar finalmente a vê-los de perto a aquecer, a ver as dinâmicas de treino no aquecimento bastante interessantes, e depois ver realmente o Sporting, o apito inicial, e deu-me assim um arrepio na espinha de voltar, ter um bocadinho de normalidade. Eu sei que é só um bocadinho, porque estava de máscara e custou bastante ver o jogo 90 minutos com máscara, custou bastante ter que ver o jogo quase sentado, porque tínhamos lugares distanciados. Eu, para falar do jogo com o Pedro, quase tinha que gritar para ele perceber o que eu estava a dizer e vice-versa. A Mariana mandou um WhatsApp para eu falar com ela, não sabia nada. A distância é muita com o público, não é? Não estamos ali lado a lado. Mas isso faz parte, mas o mais interessante realmente foi ver o nosso Sporting jogar bem, ganhar, e erguer a taça, mesmo ali à nossa beira. Tivemos a possibilidade, aliás, a taça teve a 1 metro de mim, ali com o Neto que subiu a bancada com a taça para tirar fotos com a família. Portanto, vi a super taça bem de perto, mas é verdade que isto foi um regresso, um bocadinho de normalidade que nos encheu a alma sportinguista, obviamente. Em relação ao jogo, Mariana, não sei se ias perguntar isso, querias que eu continuasse? Não, ia primeiro ao Pedro sobre Vai lá, as Pedro. sensações do regresso ao estádio e depois sim, claro. Vamos ao jogo. Só uma frase para terminar, que foi espetacular. Nós não tivemos alteria, mas tivemos o panado do Pedro, que nos deu bastante forte.
Está ali no frigorífico, guardadinho. Minha mulher está farta de perguntar o que é Guarda aquilo que anda ali. Não? E como alguém já diz no Twitter, que pensava que era um gato morto. Mas não, é mesmo um panado e está ali guardado e eu não vou, e vou congelá-lo e vai ficar por ali. Guarda esse panado. Se o Sporting perder algum jogo, o raio do panado vai logo para o lixo. Olha, sobre o regresso... Sim, sobre o regresso... Beber água, que já não estou habituado. Ora bem, sobre sensações, a verdade, deixa-me começar por dizer que eu não contava em ir ao jogo e eu sei que vamos falar dos critérios e para quem acharia que eu estava à espera dos critérios para me facilitar, eu tinha pelo menos 5 alternativas para ir ao jogo, todas elas válidas, para ir ao jogo a Alvalade. Não utilizei nenhuma até à última, que foi o João. Na altura o João... arranjou o convite e disse, olha, arranjei-te o convite, temos que ir ao jogo. E eu nem tive a oportunidade de lhe dizer, olha, não quero ir, opcional. não vou, não era opcional. O João ligou e disse, temos que ir, eu tenho que, ele é que manda e portanto, como ele manda no Sport 160, mandem todos nós, e eu disse, claro, olha, vamos embora. Ao início até lhe perguntei 2 vezes se ele tinha 2 bilhetes, o João lembra-se da chamada. Eu disse, mas tens os 2 bilhetes? Tenho 2 bilhetes, e pronto, e fomos. Mas foram 4 até. E até foram 4, depois foi o Sérgio João Palha, e eu já estou a mostrar nomes, é as caixas e o nome já estou a ficar, isto realmente a cabeça está cada vez pior, o João Dias e o Sérgio Palhas, e a verdade, eu não, se o João não tivesse arranjado os bilhetes, e mesmo tendo várias formas de ir, oficiais, eram todos oficiais e todas legítimas, mas eu não estava com muita vontade de ir ao jogo, porque esta coisa de, não sei, talvez o Covid e estes... Enfim, todas estas coisas que nos têm afastado, e o cartão de adepto, que já iremos falar disso, porque parece que meio mundo acordou para o cartão de adepto. Há 2 anos que se anda a falar no cartão adepto aqui, no Fever Pitch e em tantos outros sítios, na internet, no Twitter, no Facebook, pessoalmente. Já fizemos um Patreon sobre isso. Exato, e até agora no pré-época fizemos sobre isso, já tínhamos feito no passado, lembraram-se agora que havia cartões de adeptos e que pode ser um bocadinho complicado. Mas o João arranjou os bilhetes e não se podia recusar uma coisa dessas. Na verdade é como o João diz, é tudo. Para mim o mais fantástico de tudo é rever logo pessoas que estamos habituados normalmente a ver nos estádios, sejam aquelas que ele enunciou, sejam algumas que uma pessoa vai vendo e que são caras que normalmente estão nos estádios, nos Jogos a Norte, obviamente em Lisboa estão muito mais, mas é normal, mas nos Jogos a Norte, as caras mais conhecidas para nós, isso foi fabuloso. Deixa-me dizer que a organização, em termos daquilo que é a entrada no estádio, correu absolutamente bem, nada a apontar, tendo em conta, eu depois já vou falar aqui de uns outros casos que recebi por mensagem, mas daquilo que eu vi, a mim e ao João, e a ti também certamente, Mariana, até havia testes para ser feitos lá, que era uma coisa que não tinham sido avisados, e portanto desse aspecto correu bem. Depois é como o João diz, eu quando entrei no estádio, claro que aquilo sabe sempre bem, é sempre um gosto, nós somos doentes pelo Sporting e pelo futebol, e óbvio que aquilo sabe sempre muito bem. Para mim o primeiro grande momento é quando entrou o Paulinho e quando se começou a cantar e o Paulinho é campeão, e eu tenho isso gravado no telemóvel, e para mim esse momento foi logo o primeiro, porque foi o primeiro momento, mesmo com 4, 5 mil pessoas, ou na altura 3 ou 4 mil sportinguistas, já estavam muito mais sportinguistas do que do Braga, que me fez logo ali já molhar os olhos, e soube muito bem, todos esses momentos de ver as pessoas voltarem aos estádios, cantarem, poderem apreciar o jogo de futebol e a sua equipa do coração, sejamos nós, sejam os adeptos do Braga, e já agora aqui um bem-aja aos adeptos de Braga pela tarja que tinham, Braga diz não ao cartão do adepto, e que foi mandada retirar vergonhosamente, imagino eu, pela polícia ou pela organização, seja quem for, mas levaram uma tarja muito bem sobre o cartão de adepto. O cartão de adepto é uma luta de todos, não pode ser uma luta só de alguns. E portanto tudo isso soube muito bem esse regresso, voltar a estar com vocês. O último jogo que tínhamos curiosamente estado todos juntos também em Vila de Conde, já tinha sido há quase 2 anos, diria, não é? Uma coisa assim, do género, quase há 2 anos, 1 ano e meio, uma coisa assim do género, e soube muito bem voltar a estar também com vocês e assistir ao futebol, e assistir ao Sporting, e perceber que afinal o Sporting até ganha com adeptos, e até conquista títulos com adeptos.
E é isso que pode fazer aqui, se calhar, toda a diferença. João Castro, vamos ao jogo. O Braga que entrou melhor, o Sporting ali numa fase inicial do jogo teve alguma dificuldade, inclusive a Giovane acabou aqui por ser titular e até marcou um dos golos da vitória do Sporting, mas o próprio Amorim disse que foram os adeptos que fizeram aqui a diferença. O segredo esteve mesmo nos adeptos? Eu acho que o segredo está mesmo na equipa, os adeptos estão lá só para dar um empurrãozinho. Eu chamo esta equipa do Sporting, e estava a pensar para hoje o que é que eu iria dizer, e antes de ir ao filme do jogo, chamo para esta equipa do Sporting a equipa CII. CII porque eu acho que é uma equipa que tem muita consistência, portanto, consistência que advém, obviamente, de um ano de trabalho com o Ruben, um ano e tal, de trabalho com o Ruben Amorim, nota-se perfeitamente, muita consistência em todos os seus processos. Depois tem muita identidade. Eu de olhos fechados quase que adivinhava como é que o Sporting está a jogar, se alguém tivesse só a relatar o jogo, porque a equipa tem uma identidade muito própria, quer nos momentos defensivos, quer nos momentos ofensivos, e portanto é o Sporting, olha-se para ali e é o Sporting. Portanto, se puseres agora o Sporting a jogar de cor-de-rosa às pintinhas amarelas, com esses equipamentos, e tapando a cara dos jogadores, e eles trocando ali a bola, eu conseguia ver que era o Sporting pela sua identidade. E depois tem uma coisa, para acabar o CAI, tem uma coisa muito importante, que é a intensidade. É uma equipa muito intensa em todos os momentos, muito forte, quer no momento defensivo, quer no momento ofensivo. Este ano parece-me ainda mais forte nos movimentos de transição, o que me parece bastante importante, e foi um jogo que eu acho que o Sporting, tirando os primeiros 20 minutos, com muitas dificuldades, porque o Braga é uma equipa que nos conhece muito bem, o Carvalhal conhece-nos muito bem, pressionou muito alto e bem, e como é que pressionou? Pressionou muito o Coates e muito o Inácio, deixando o Fedal respirar um bocadinho mais. E para quê? Para que a bola saísse pelo lado mais fraco do Sporting, que é o Fedal, que teve muitas dificuldades em fazer a ligação com os jogadores da frente, quer com o Nuno Mendes, quer principalmente com o Giovane, porque havia muitas linhas de passe e o Giovane gritou 2 ou 3 vezes e o Fedal não fazia o passe direto, quer depois com o Mateus Nunes e o Palhinha. Ou seja, o Mateus Nunes e o Palhinha não conseguiram pegar no jogo, com bola não conseguiam ter critério, e o Fedal muito, muito lento nas transições, a trocar a bola, passava sempre para o Nuno Mendes, nunca explorava o passe direto para o Giovane, que muito bem entre linhas tentou entrar no jogo, e portanto o Sporting demorou, e o Braga aproveitou muito bem. O posicionamento defensivo do Mateus Nunes também não foi o melhor face ao que o Braga estava a fazer, e o Braga conseguiu marcar gol também, basicamente, no único remate que fez à baliza, quase no jogo todo, o único remate perigoso. E, portanto, a partir daí o jogo é diferente. E porquê é que o jogo é diferente? Eu já ouvi vários testemunhos do que é que o jogo é diferente passados os primeiros 20 minutos iniciais, e tem a ver com duas coisas. Primeiro, a reação do Sporting e do público. Eu acho que nós não houve a subida delas, não houve nada, nós puxamos, damos aquele bocadinho à equipa. Os jogadores do Sporting, com a sua identidade muito competitiva, reagiram de forma muito, muito intensa e foram para a frente, começaram a acelerar o jogo, trocas mais rápido, o próprio Fedal a arriscar mais, o Giovane a pegar mais também no jogo, sempre conseguia, e era chamado como momentos de retura, que era explorar a profundidade, como foi o golo, passe Nuno Mendes, que fez um jogo fantástico Nuno Mendes, mas também porque o Braga, obviamente, nenhuma equipa, e aqui é uma coisa curiosa que nunca, que eu vi as análises, mas ninguém disse, disseram que o Braga recuou. Claro que o Braga recuou um bocado, porque nenhuma equipa consegue aguentar a pressão durante os 45 minutos, aquela pressão alta. Não existe equipa no mundo que consiga aquela pressão alta durante tanto tempo. E é natural, o Braga marcou o golo e depois decidiu defender um bocadinho mais atrás, também para respirar um bocadinho, para depois voltar outra vez à carga. E o Sporting aproveitou isso. E como é que se aproveita isso? Foi marcando um golo, criando oportunidades, o nosso lado esquerdo muito mais forte, os Gaio mais com preocupações defensivas por causa do Galeno, que tem algumas variações táticas e a aparecer por ali podia ser um elemento destabilizador, mas os Gaio teve muito bem defensivamente, gostei bastante dos Gaio. Ofensivamente ainda com alguns problemas, sobretudo com muita pressão, e ele não é muito forte num para um, não é como o Porro, que liberta-se muito rápido da marcação, mas teve muito bem, na segunda parte então o Gaio teve muito bem, e depois o Sporting reagiu, Nuno Mendes a soltar-se, Giovane a soltar-se, e foi pelo lado esquerdo que o Sporting realmente conseguiu ferir o Braga. E como é que conseguimos? Primeiro naquele passe fantástico do Nuno Mendes para o Giovane, que efetuou o gol de empate, e a partir daí, aliás, eu e o Pedro estávamos a dizer, estávamos confiantes que o Sporting ia para o intervalo a ganhar, Pote falha um golo, só com o guarda-redes pela frente, num grande cruzamento do Nuno Mendes, uma boa jogada outra vez pela esquerda, e depois surge aquele golo, uma boa jogada do Mateus Nunes, também fez uma boa exibição, mas não foi o melhor jogador em campo.
a conseguir descobrir o pote e depois o Pedro Gonçalves faz aquela magia, aquele golo que levantou completamente o estádio. Aliás, eu acho que esse golo foi o delírio total no estádio e fez-nos realmente reviver todas as épocas normais em que vivíamos com o golo, porque a euforia foi tanta nesse golo. Depois, na segunda parte, eu senti que o Sporting controlou muito bem o jogo e aqui é que eu acho que a qualidade do Sporting aumentou da época passada para agora. Foi um jogo muito controlado, nunca senti que o jogo estava em perigo, a não ser que viesse uma bola parada daqueles livros, Mariana, que nós até contestamos alguns, em que pudesse ser o golo do Braga. O Braga nunca teve nenhuma oportunidade de golo, meteu mais gente na frente, meteu o Mário Gonzalez, meteu o menino também Roger, mas o Sporting sim, teve várias oportunidades em transição e por isso é que eu te estava a dizer que melhorou bastante em relação à época passada. Nós controlámos o jogo, podíamos ter feito e devíamos ter feito o 3-1, falhámos em critérios de decisão e aí o Mateus Nunes falhou alguns critérios de decisão, o Giovane também, Pote também, Paulinho também, falhámos ali momentos e falhámos o 3-1, como aquele lance do Pote que quase com a baliza aberta falhou, tivemos aquela também situação que o Paulinho isolado, depois até reclama falta, mas não houve remate à baliza, tivemos alguns remates, podíamos e devíamos ter feito o 3-1, mas foi o jogo, como o Amorim disse no final e muito bem, se fizemos aqui um filme para trás da última época em que nós vencemos várias vezes o Braga, mas isto foi o jogo que tivemos o jogo mais controlado, tivemos por cima um grande controle em termos de defensivos e de todas as soluções que o Braga ia apresentando em campo. O Sporting controlou, saiu muito bem na transição, Mateus Nunes foi também importante nisso, Giovane também, e o Sporting conseguiu uma vitória acho que inequívoca para todos, se calhar escassa, podíamos ter realmente respirado mais cedo. O Arte ainda tentou dar aqueles 7 minutos, não se conseguiu perceber porque é que deu tantos minutos, a meu ver, mas deu os 7 minutos, o Sporting teve bem, mesmo com as substituições, a entrada do Tiago Tomás para o Paulinho descansar e para o Tiago Tomás aproveitar a profundidade e ser lançado, a entrada do Nuno Santos, portanto todos entraram muito bem no Sporting, apesar de não terem tido nenhum lance assim crucial, e a verdade é que o Sporting ganha bem, com controle de jogo, com muita qualidade nos processos, com dinâmicas novas em relação ao passado. A entrada de Giovane para titular também nos deu isso, mais ou menos ruptura, mais ou menos de apoio e explorar também a profundidade, dá-nos outras coisas que o Nuno Santos não dá, e também acho que o Giovane jogando, o Mateus Nunes é importante entrar, porque o Mateus Nunes fica ali do lado esquerdo do meio campo, o Giovane não é um jogador que defenda tão bem como, por exemplo, o Nuno Santos, mas, atenção, eu acho que o Giovane já deu aqui uma amostra que está a evoluir nesse aspecto, e portanto acabou por ser um jogo até um bocado tranquilo, diga-se passagem, só estávamos à espera do golo de tranquilidade que não aconteceu, mas a verdade é que o Braga não teve nenhuma oportunidade de golo. Portanto, uma boa vitória, consistente, saí de lá muito satisfeito com a qualidade do jogo de Sporting, e vou repetir outra vez, consistência, intensidade e identidade da parte da equipa leonina. E é isso que acabou aqui por fazer a diferença. Pedro, já se falou aqui de Pote, já se falou aqui também de Mateus Nunes. Quem foi o jogador para ti que fez a maior diferença no jogo deste sábado? Tens tirado de mute, senão eu não te ouço. Exato, na realidade... o Pote foi o homem do jogo, claro, por marcar aquele segundo golo e acaba por ser fundamental para a vitória, mas além de Pote, o João já tinha referido os Gaio faz uma belíssima exibição. Depois, Nuno Mendes fez uma exibição brutal. O Nuno Mendes é inacreditável, o passo do primeiro golo é absolutamente fantástico, o cruzamento, o pulmão que ele é durante todo o jogo, bem, a disponibilidade física, a qualidade que tem muitas vezes a transportar a bola, que às vezes até parece um bocadinho trapalhão, mas aquilo é impressionante porque ele tem perfeito controle sobre a bola. Depois o Mateus Nunes a dar a fazer uma belíssima partida e a mostrar que podemos contar com ele para a titularidade e para este meio campo do Sporting, porque é óbvio que se vai falar do meio campo do Sporting pelo menos em alguns jogos nesta primeira parte do campeonato, especialmente pela saída do João Mário para o rival Benfica. Depois, quer dizer, acho que repara, pelo menos estes aqui foram talvez os que mais se destacaram. Há a questão do Paulinho, eu acho que o Paulinho tem ali momentos absolutamente importantes na recuperação de bola, na forma como recebe o jogo virado de costas para a baliza, como distribui, como depois às vezes não está lá, não conseguiu finalizar. Acho que só lhe falta o mesmo golo para a exibição ter sido muito boa. Enfim, há aqui uma série de jogadores que têm... E depois aqui acho que na defesa, mais uma vez, o Coates e o Gonçalo Inácio muitíssimo bem, o Fedal um bocadinho mais atrasado no processo físico, parece-nos claramente. O João já tinha falado disso
disso, até penso que num pós-jogo já tínhamos falado qualquer coisa disso, nas questões dos jogos de pré-época, mas claramente isto será acertado e não tenho dúvidas que rapidamente voltará ao bom tempo. E depois, claro, o Giovane está a mostrar que quer ser muito mais do que aquilo que na época passada foi. Foi um jogador que foi muito falado nos nossos pós-jogos, na questão de entrar, fazer alguns minutos, a preponderância que tinha, é provavelmente o melhor marcador de penaltis que temos no Sporting, é um jogador que tem sido muito respeitador do clube, e eu acho que provavelmente vai ser o ano que Giovane poderá mostrar que tem capacidade para ser titular e que vai ser decisivo, não só para o campeonato, mas também para todas as competições. O Sporting este ano tem uma dificuldade, tem uma diferença muito grande em relação à época passada. Vai ter uma competição que não dá para abdicar dela, como abdicamos o ano passado de algumas competições, que é a Liga dos Campeões, e isso vai obrigar a jogar quartas e sábados e domingos, isso seja o que for. Não pode também abdicar da Taça de Portugal como fez o ano passado, abdicar aqui entre aspas, nem mesmo da Liga nem mesmo da Liga Europa, e portanto o Sporting vai ter que ter aqui muita disponibilidade física, e todos os jogadores vão ser importantes, para não falar de todos aqueles que estiveram no banco e que foram importantes, seja muitas vezes dentro do campo, seja também, como já o ano passado tivemos a oportunidade de perceber isso pelos vídeos do backstage, e como continuamos a perceber isso, o backstage já está disponível, são 14 minutos e já dá para perceber, eu já tive a oportunidade de ver, e há sempre jogadores que são importantes, seja porque é um Neto que é mais velho e que certamente vai ter qualquer coisa para adicionar ao perfil do Gonçalo Esteves, isto para dar um exemplo de um jogador mais novo e que certamente tem muito para aprender, e portanto este grupo nota-se perfeitamente. Obviamente estamos a falar de um vídeo, no caso backstage, claro que é preparado e claro que são escolhidos sempre os melhores momentos, é óbvio, sabemos disso, mas nota-se perfeitamente ali um grupo muito unido, muito divertido, que também é importante. Claro que acho que o maior desafio para todos estes momentos que nos têm sido passados de lá de dentro cá para fora, é óbvio que quando estamos em crescendo, quando estamos a caminhar para um título, quando estamos com uma série de vitórias como aconteceu na época passada, é completamente diferente, mas acho que também vai ser importante que no momento em que eles precisarem de nós, e eu acho que aí vamos ter uma palavra importante nos estádios, no regresso, no apoio que é importante, e acabar de uma vez por todas com a questão, o público em Alvalade só prejudica. O público em Alvalade só está a ser falado este ano por toda a gente sabe, por causa dos problemas entre a direção e os grupos organizados, que eu acho que sinceramente devem nos resolver, espero que os devam resolver fora, o assunto deles. Porque depois houve alguns momentos que, claro, a manifestação foi muito bem feita, nomeadamente, toda a gente se recordará, eu falo aqui muitas vezes das deslocações a Barcelos, que foram duas, eu estive nas duas e sei o que é que passamos nesses momentos, e portanto aí, claramente, foi por aí que houve digamos, esse olhar dos adeptos e dizer, não, nós estamos aqui e também temos uma palavra a dizer, e é aí que eu acho que, a partir desse momento, esta temporada com o Sporting campeão, é óbvio que os adeptos devem poder manifestar sempre, como entender, eu não estou para aqui a dar lições de sportinguismo a ninguém, cada um manifestar-se-á como bem entender, mas obviamente que não há aqui história nenhuma que o Sporting, não sei o que, os seus adeptos, blá, blá. Sim, somos mais exigentes, sim, falamos muito, sim, falamos muitas assembleias gerais, mas eu não trocava nenhuma destas formas de viver o clube por nenhum dos outros rivais. Um que praticamente não tem oposições, não diz nada, que é o Porto, e o Benfica, que agora, como acabaram os títulos e como agora o Vieira foi detido e não sei o que mais, acordaram um bocadinho para a vida, de tantas outras coisas que já vinham sendo faladas. E portanto não há aqui uma questão de o Sporting e os seus adeptos, não, são absolutamente fundamentais, mas eu não me queria estar agora a desviar muito mais sobre isso. O importante aqui foram os jogadores que tu perguntaste, já disse um conjunto deles. Ruben Amorim continua a ser o nosso melhor diretor de comunicação, o nosso melhor comunicador, tem-o demonstrado. Nota curiosa, quando acabou de vencer a Supertaça, depois fez um corredor para os adeptos
passarem, os do Braga, e deixa-me dizer duas coisas em relação a isso. Os adeptos, desculpa. Os jogadores, eles na verdade chamaram a mim ao Castro e nós dissemos, agora não dá jeito, nós até estávamos próximos disso, mas nós dissemos, não queremos tanto protagonismo, segunda-feira já fizemos o programa, não vale a pena, mas dois momentos importantes dessa passagem, túnel e ida ao Palanque, exatamente, a Guarda de Honra e ida ao Palanque. Uma, Carlos Carvalhal fez questão de cumprimentar todos os jogadores do Sporting, 1 a 1. Verdade é que Carlos Carvalhal até teve uma boa conferência de imprensa para o jogo, não houve cá Rodriguinhos, disse que o Sporting tinha sido um justo vencedor. E depois, quando o Ruben Amorim sobe ao Palanque, estão os dois presidentes, obviamente, o Salvador e o Frederico Varandas, e o Ruben Amorim dá um abraço a Salvador, treinou o clube, obviamente, e o Salvador agarrou-se ao Ruben Amorim, e eu quase que adivinho a conversa, aquilo deve ter sido, porque é que eu te deixei sair por 10 milhões? Não há vivenda nenhuma que eu construa, nem centros de estágios que sejam tão importantes por esses 10 milhões que eu te deixei sair. E foi engraçado porque depois a seguir o Ruben Amorim tinha que cumprimentar o Varandas e o Varandas ainda dá um abraço maior. Eu acho que o Varandas olhou para lá e disse, eu tenho que dar um abraço ainda maior, ficou ciumento, notou-se ali, eu ainda tenho que dar um maior, e deu ainda um maior ao Ruben Amorim, e só não deu um maior ao Castro porque não deixaram ir o Castro lá, porque senão ele tinha dado um abraço gigante ao Castro. Mas a verdade foram dois pormenores muito interessantes. Nós felizmente tivemos a oportunidade de assistir a todas estas movimentações, porque o nosso bilhete, que é um bilhete de croquete, um bilhete que o João Castro arranjou, o João Castro a partir de agora é o croquete do Sporting 160, portanto arranjou ali um belíssimo bilhete que nos dava depois acesso à central, e estivemos ali, tivemos a oportunidade de estar, como ele disse, com o Neto, ver os jogadores de perto, o Coates, todos os jogadores que foram ali ter com as famílias, os Gaio, que também estava lá, a mulher, o Neto foi muito bonito porque estava o pai, estava a mulher, penso que talvez os filhos e mais familiares, e sei que estavam mais do Palhinha, do Pedro Gonçalves, e portanto e deu para estar ali um bocadinho a sentir esta alegria contagiante de uma vitória. E ali naquele momento, como todos sabemos, ninguém está por direções, são todos pelo clube. Fora dali, claro, cada um tem direito a explicar e a entender a forma como vive o Sporting fora, não interessa. Deixa-me dar aqui um abraço ao Carlos Monteiro, que ele apareceu aqui há pouco, aqui no chat. O Carlos Monteiro, tivemos a oportunidade de estar com ele também no início do jogo, até foi ele que veio ter, eu já o tinha visto, mas ele entretanto estávamos na conversa e ele entretanto veio ter connosco, e um abraço ao Carlos Monteiro. Deixa-me só dizer uma coisa que força, lembrei, claro. Falaste da Guarda de Honra, eu gosto de jogadores como o Nuno Santos. O Nuno Santos chamou a atenção do André Horta, porque o André Horta furou, não quis passar na Guarda de Honra do Sporting, e portanto para quem dizia, o Nuno Santos é um arroceiro, não, ele só estava a chamar a atenção de um colega de profissão que não teve, não foi o melhor exemplo, e portanto o Nuno Santos é um jogador que teve dificuldade em aquecer o rapaz. O Nuno Santos teve a segunda parte praticamente toda a aquecer, desde os 45 minutos, e foi essa a mensagem que tu mandaste na altura, quando estávamos, eu olhava e eu também já tinha visto isso, e o rapaz chegou a um ponto e desistiu, e eu percebo, é mais forte que nós, ele queria entrar, ele queria ir lá para dentro, e ele desistiu a certa altura de treinar, pois claro que avisavam para fazer os exercícios, mas ele a certa altura já não conseguia mais. Já estava a ver o jogo e a ver quando é que o Amorim o chamava. Ele estava a desesperar para entrar, porque ele sabia que podia ajudar nesta fase, que era importante fazer o 3-1. Deixa-me só dizer, para não pensarem que somos croquetes, não, os bilhetes foram conseguidos graças à empresa para onde eu trabalho, que tenho que agradecer que me cedeu os bilhetes. Se calhar fiz alguma coisa de bem e portanto cedeu os bilhetes. Que o João trabalha, que é o Sporting. E portanto tive todo o gosto em levar aqui os meus amigos para poderem estar comigo e estar neste momento, que acho que era importante estarmos todos juntos novamente, que marcava o regresso aos estádios e tínhamos que estar lá, até porque damos sorte, normalmente ganhamos, e portanto tínhamos que estar lá. Depois só uma nota que eu esqueci-me de dar, e o Pedro frisou isso, e eu acho que é muito importante, é a forma física do Sporting. Eu tinha isto aqui preparado no comentário, esqueci-me. O que se nota é uma grande, obviamente que os resultados ajudam, as vitórias ajudam, isso está um grande lá, mas também a capacidade física, e notou-se muito bem, e o Pedro referiu isso agora há pouco,
porque a forma física do Sporting e mesmo o próprio Mateus Nunes, o próprio Giovane, muito mais consistente, e o Amorim falou disso, não quer que se volte a repetir aquelas situações de joga 2 jogos e depois para um mês por causa de lesões musculares. O Sporting está muito forte fisicamente, falta o Fedal, o Pedro fez esse sublinhado importante. Eu acho que o Fedal é o que está mais atrasado em termos de preparação. O Coates também não está tão adiantado, mas o Coates naquela posição tem muito mais facilidade em esconder esse atraso, e portanto o Gaio muito bem. O Tabata, deve-se dizer que está muito mais magro. Quem viu o Tabata ao vivo nota que o Tabata está muito mais magro, está sequinho e entra cheio de vontade e também a ajudar. E portanto acho que vai ser também um elemento muito importante, e portanto acho que estão todos muito bem. E de frisar, quem viu a TVI, quem chegou a casa e jantou àquela hora tardíssima e viu a TVI, adorei ver os 3 laterais direitos do Sporting a conversarem com o jornalista numa entrevista espetacular ali no stand. Eu pensei que tinha chegado a dormir na rua, por acaso, vou ser sincero. Faltou pouco, não é? Faltou pouco, o Pedro ouviu a chamada, faltou pouco, porque já estava tudo a dormir aqui em casa e eu não tinha chaves. E, portanto, tinha que dormir para a casa do Pedro e comer o panado. Não comias o panado nenhum e levavas uma dose de Jogos Olímpicos, porque eu estive até às 4 e tal da manhã a ver, portanto, eu sei que tivesse, portanto, ainda levavas com uma dose de Jogos Olímpicos. Mas pronto, Mariana, siga para a próxima questão. Era só esta parte importante, fisicamente. Vinhas comigo para Lisboa, no Piado dos Cenários. Pronto, olha, exato. E vias o jogo na sexta-feira, em vez de sexta-feira. Pegavas logo aqui para a próxima semana. Agora que falaste, pá, agora que falaste. Agora já vamos tarde, mas deixar só aqui a nota de que eu estive a ver o jogo perto do Pedro e do João, como disse, e aquilo que vocês imaginam, o que é um e outro a ver o jogo é tal e qual. O Pedro é como eu, não consegue estar quieto, ainda por cima estava sentado. O Pedro é a pessoa impossível de eu achar que poderia ver o jogo sentado. Eu estava-me a consumir com aquilo. Ainda por cima com o panado, que às vezes levantava-me, punha o panado no bolso, que era para o panado não cair. Depois quando me sentava, o panado é gigante, eu daqui a um bocado posso ir buscar para ver o tamanho do panado. Depois tirava o panado e punha o panado na cadeira. Cada vez que me levantava, punha o panado, depois era o Sérgio, olha que o panado caiu, e lá tirava eu o panado do chão. Mas foi muito chato, porque com estas coisas novas do Covid e os lugares marcados, ali eram mesmo lugares marcados, e a ansiedade, e uma pessoa depois, e aquela zona estava um pouco cheia dentro do que era possível, pá, e havia um sítio lá para cima, mas depois não me apetecia dar para cima sozinho e ter que levar as pessoas todas comigo, que era chato também, porque as pessoas não têm que maturar com estas coisas estúpidas, mas depois queria estar a falar com o João, mas depois uma pessoa começa os últimos minutos, depois que começa a ficar com aquilo, quer andar de um lado para o outro, depois uma pessoa levanta-se, depois quer aquele vidro, ainda dava para bater de vez em quando com a mão, mas depois as pessoas do outro lado assustavam-se e era chato, porque depois às vezes olhavam logo assim, do género, que maluco é este, está aqui, que ainda vem por aqui. Eu quando cheguei ao meu lugar, mandei um salto precisamente porque me assustei com o teu bater no vidro. Pois, porque aquele vidro, exatamente, tu chegaste logo, eu bati logo, aquele vidro fazia muito barulho, não é aquele plástico tão fraquinho, não, aquilo fazia mesmo muito barulho, e era chato. Mas pronto, mas é isto, realmente foi uma chatice. Havia distanciamento, sim, e sim, muito. Duas cadeiras. Duas cadeiras. Duas cadeiras. E nem pessoas que fossem da mesma agregada ou namorados. Nada. Não podiam estar, estava à nossa frente um casal de namorados, ou marido e mulher, e tiveram que estar separados, era 2 cadeiras. Eu próprio, o Castro neste caso estava atrás de mim, era filas, e as filas foi também eram... Assim, era mais fácil falar assim do que estar ao lado, porque ao lado às vezes tínhamos de estar aos berros, e o João Dias, porque nós estávamos 3 na mesma fila, o João Dias estava para aí 7 ou 8 cadeiras à nossa frente, cada vez que lhe queríamos dizer alguma coisa, tínhamos que berrar, e era uma chatice. E eu já não tenho idade para berrar. O som acaba por ficar abafado, portanto sim, foi, claro. foi toda uma ginástica. Sim, depois esse problema horrível da máscara que uma pessoa dentro do estádio toda não uma ginástica. Vamos aqui, tenho um desafio para vocês. O Sporting 160 da volta e eu acabo aqui por ter um desafio. Então, vocês já comentaram aqui as 2 principais contratações deste ano, o Gaio e o Vinagre. Eu vou dar um a cada um para me definirem o estilo de jogador. E Pedro Varela. É melhor deixares o Vinagre para o João, se ias escolher. Já escolhi e eu escolhi o Gaio. Pronto, ainda bem, porque o Vinagre é melhor para o João. Porque eu há ali momentos na segunda parte que eu tive algumas brancas, e mesmo na primeira eu às vezes desligo-me ali um bocado para pensar noutras coisas e esqueço-me aí de algumas coisas. Mas nos Gaio, na verdade eu há pouco já tinha falado um bocadinho dos Gaio. Eu acho que os Gaio, nós no pós-jogo, e mesmo eu acho que foi no pós-jogo, sim, e já falamos disto várias vezes entre nós provavelmente temos o melhor conjunto de laterais
sei lá, que o Sporting, que eu me lembro, se calhar na história conjunto, da minha vida, um conjunto de laterais esquerdo e direito é absolutamente incrível. Eu acho que os Gaio teve muitíssimo bem, e acho que os Gaio ainda vai juntar um pormenor que para mim pode ser importante, que é, os Gaio certamente quereria regressar ao Sporting, ou pelo menos quereria regressar a um grande. E se o grande pudesse ser o Sporting, melhor ainda, porque os Gaio, por muito bem que estivesse no Braga, e acredito que sim, não tenho dúvidas que ele, olhando para o Sporting, teria toda a legitimidade para pensar: eu tenho lugar neste Sporting, eu tenho capacidade para discutir a titularidade neste Sporting. E portanto eu acho que esse lado dele, de querer lutar pela titularidade, de querer mostrar que é capaz de ser titular, vai ser importante. E depois há uma coisa que é fundamental, que é... nós não vamos ter só o campeonato para o ano, vai ser jogo a jogo, mas muitos mais jogos. E portanto, aqui a questão é jogo a jogo, mas numa semana vamos ter 2 jogos, como já tivemos noutras vezes, mas esperemos que tenhamos muitos mais jogos que na época passada, porque é sinal que estamos nas competições. E eu acho que desse ponto de vista os Gaio é importante, porque nós precisamos de soluções. Eu acho difícil o Nuno Mendes ficar no Sporting há 28 dias ou 29 dias, a não ser que toda a gente esteja de férias nos outros clubes. É um jogador brutal, com uma margem de progressão incrível, e portanto agora, em relação ao Nuno Mendes, deixa-me só dizer uma coisa: espero que, obviamente, se ele tiver que sair, que seja vendido por um valor absolutamente... Que não enganemos que seja, ninguém. Não, que não enganemos ninguém, que seja recorde. Eu acho que o Nuno Mendes tem tudo para ser um recorde em termos de transação do Sporting. E se assim não for, mais vale não vender, ou pelo menos tentar perceber com o jogador se é possível ele continuar. Também não queremos jogadores contrariados. Mas, voltando aos Gaio, eu acho que temos aqui um belíssimo jogador, um belíssimo lateral, um jogador com disponibilidade física muito boa, com qualidade. Vimos isso muitas vezes, em alguns momentos quando era para despachar, despachava, estava perfeitamente bem consciente das suas tarefas, e entrou como uma luva. E eles entram como uma luva na equipa de Sporting, porque o João Castro já disse isto uma vez, porque esta equipa tem processos que estão muito bem definidos, todos sabem o que devem fazer, e é muito mais fácil entrar numa equipa de Ruben Amorim, completamente rotinada, campeã neste momento, e que na altura ia rumo ao título, e que estava perfeitamente rotinada e que sabia perfeitamente como é que os processos estavam a funcionar, do que obviamente quando entram nas equipas do Kaiser, do Silas, e de outros treinadores que já passaram por estes últimos tempos no Sporting. E portanto, dos Gaio, eu para já estou muito contente, e eu já de alguns anos para cá que eu não consigo falar mal, ou não é falar mal, é um termo muito duro, não consigo ser muito crítico dos jogadores, prefiro que eles joguem e que nós possamos fazer essa crítica com substância, com factos, com aquilo que eles vão produzindo dentro de campo. O ano passado, se calhar, e já o disse várias vezes no Sporting 160, terei sido até um bocadinho injusto com o Vitorino até que nos fez chorar a quase todos ao ver aquele vídeo de despedida, e o Vitorino merece toda a sorte do mundo, veio para o Sporting, foi campeão. Eu sei que estas coisas são muito mais fáceis de falar quando somos campeões e quando tudo corre bem, mas a verdade é que vamos esperar e perceber um pouco mais do que é que os Gaio é possível, o que é que ele nos vai trazer, mas para já muito contente com ele, e acho que ele tem muito a adicionar ao Sporting. Claro que há sempre a questão, já sabemos, veio do Braga, andamos aqui, já demos não sei quantos milhões ao Braga, não sei o que mais. O ano passado demos os milhões que devíamos dar, fomos campeões, e não acho que foi esse o problema. Já sei que as pessoas falam muito do Paulinho, e o Paulinho é um grande problema, já sabemos isso tudo, que os 16 milhões podem ter sido demasiado ou não. Ainda hoje vi o Benfica a pedir 25 milhões no mínimo pelo Seferovic. Não quero estar agora aqui a entrar em comparações, mas muito contente pelos Gaio e pela exibição que ele para já protagonizou no primeiro jogo oficial, e vamos ver o que é possível fazer, que ele vai continuar a jogar. O Porro para já continua lesionado, uma infelicidade muito grande, e é isso, e vamos aí.
E o ver o Porro que é que ele faz. estava contentíssimo e completamente Contentíssimo, babado sim. a ver Muito, os muito. adeptos todos na... Porros, Gaio e Gonçalo Esteves, não é? Foram os três que tiveram naquele momento televisivo, Sim, muito interessante, brutal, ali os três a falar sobre Um bom ambiente. sobre um bom ambiente, e eu acho que é preciso que aquilo continue, sem dúvida, mesmo que os maus momentos cheguem, porque sabemos que eles vão chegar, até porque o panado não faz milagres. Vou abrir aqui a janela, por isso é que me vou virar de costas, que estou com calor. João Castro, Ruben Vinagre, que veio por empréstimo, mas que pode ser aqui uma peça essencial também face à possível saída do Nuno Mendes. Deixa-me fazer aqui um enquadramento, eu já fiz isto no Patreon, mas nem toda a gente tem acesso e, portanto, fazer um enquadramento. Eu acho que o Sporting o que fez foi atacar a profundidade do plantel, ou seja, dar a Ruben Amorim uma profundidade do plantel para aquilo que o Pedro disse. Nós vamos ter muitos jogos, muitas competições, portanto, só a Liga dos Campeões temos logo 6 jogos adquiridos, não é? E portanto vamos ter jogos de grau muito difícil, muito elevado, e portanto nós precisávamos de dar profundidade ao plantel, e dar profundidade ao plantel era ter jogadores que acrescentassem no plantel, que elevassem a competitividade também por cada posição, e foi realmente contratado o Gaio, e muito bem, para o lado direito, porque o Gaio é um jogador muito certinho, a defender é muito mais competente quanto a mim que Porro. Porra, ofensivamente é superior a Gaio, mas a defender é muito mais competente. Se não tivéssemos contratado o Gaio, tinha aqui um problema por causa da lesão, infelizmente, do Porro. Está bem que tínhamos o miúdo Gonçalo Esteves, mas não é a mesma coisa. E a verdade é que o Gaio colocou o Galeno no bolso. O Varela meteu o panado no bolso, o Gaio meteu o Galeno no bolso. É verdade. E portanto, e que dá-nos outras soluções. O Gaio, e o Pedro refrisou isso, com os jogos da Champions, também mediante as características do adversário. O Ruben Amorim pode pensar num jogo em que o Sporting precisa atacar mais e seja um jogo quase de sentido único. O Pedro Porro será escolhido. Num jogo em que se calhar o adversário, e não sabemos quem vai nos calhar a Champions, terá ali um jogador que vai aparecer para o lado direito muito forte, num para um, provavelmente o Gaio vai ser o jogador chamado, mas, portanto, isto em relação ao lado direito. Em relação ao lado esquerdo, a Ruben Vinagre é um jogador com uma grande qualidade de 1 para 1, até melhor que o Nuno Mendes, de 1 para 1, tem uma grande qualidade técnica, ataca muito bem. Tem outra experiência, não é? Tem outra experiência, mas ataca muito bem. Embora eu acho que o Nuno Mendes nesta altura é um jogador muito mais completo, principalmente a defender do que o Ruben Vinagre. O Vinagre vai crescer muito com o Ruben Amorim, até para o jogador foi muito bom. Nesta altura é um empréstimo, fala-se que nós depois temos a famosa cláusula obrigatória, cláusula não é cláusula, mas é outro contrato já feito, mas não se sabe e portanto não vou especular sobre isso. Se for aqueles valores que saíram, obviamente são exagerados a meu ver, mas lá iremos depois de secar isso com o tempo quando se for o indicado, mas é para prevenir uma eventual saída do Nuno Mendes, porque repara, Mariana, e antes de continuar com a análise aos Gaios, se chegar ao Real Madrid, eu espero que o Pedro perceba de informática que consiga apagar as imagens do jogo, porque o Real Madrid precisa de um lateral esquerdo, Marcelo já está velho, precisa de um lateral esquerdo. Ao ver o jogo do Nuno Mendes, aliás, a seleção, quanto a mim, perdeu muito, porque Nuno Mendes, e eu insisti, bati nessa tecla, Nuno Mendes lesionou-se e não jogou. Acho que Portugal perdeu mesmo no Europeu por o Nuno Mendes ter jogado. Já o Pote perdeu porque o selecionador foi teimoso e não deu 1 minuto ao Pote. Se calhar tinha marcado um gol daqueles, nunca se sabe. Mas, por exemplo, o Nuno Mendes, imagina que alguém bate a cláusula e sai, ou alguém chega aqui e oferece 50 milhões. O Sporting não consegue recusar uma proposta de 40 a 50 milhões. É impossível. E, portanto, tínhamos que salvaguardar-nos com qualidade. Porque depois eu sei, vão dizer, temos o Nazinho para subir, caso saia o Nuno Mendes, também temos o Mateus Reis que pode jogar ali, até o próprio Nuno Santos pode jogar ali, mas a verdade é que tínhamos que ter alguém com muita qualidade, e Vinagre é alguém com muita qualidade, vai jogar muitos jogos, porque muitos jogos o Nuno Mendes também vai ter que descansar, vai haver jogos em que se calhar o Vinagre vai entrar, uma altura que o Sporting precisa marcar golos, e como tem mais propensão de 1 para 1 para criar desequilíbrios na frente, acho que vai ser um jogador que vai acrescentar isso, e portanto acho que foi uma excelente contratação, é mais um jogador formado no Sporting. Pedro, 2 contratações de jogadores formados no Sporting, Gaio e Ruben Vinagre, o que eleva realmente o ADN Alcochete nesta equipa, e portanto acho que o Sporting teve muito bem nesse aspecto no mercado, são 2 posições salvaguardadas. Não sabemos se, por exemplo, num jogo em que o Sporting precisa defender mais, a ala direita até possa ser o Gaio e depois à frente até o Pedro Porro, nunca se sabe o que poderá acontecer aí, nunca sabemos o que é que o Ruben Amorim também pode pensar numa situação dessas. Sim, pode pensar, porque o Porro é mais ofensivo e num jogo com o Pote cansado e nós estarmos a defender, eu não me admirava que jogasses Gaio e depois à frente do Porro. E depois há uma situação que eu já referi e foi muito criticado quando escrevi isso, ou falei, já não me lembro, acho que escrevi mesmo. Em algumas situações, quando o Sporting precisar de ir para a frente e portanto, sair com melhor qualidade cá atrás, eu não me admirava nada que Gaio jogasse a central do lado direito. Mas atenção, não é de início, e volto a frisar, é
muitas vezes, quando o Sporting precisar, o Gaio, a central do lado direito, porque vai sair com mais qualidade e até o Inácio passar para a esquerda e ser o Fedal. Não me admirava muito que isso não acontecesse, até porque acontece quando entra, por exemplo, o Mateus Reis e sai o Fedal, que é para dar mais qualidade na saída, mais propensão ofensiva, e portanto não me admirava nada que fosse utilizado dessa maneira. Portanto, excelentes contratações quanto a mim, vão ser muito importantes. Gostei muito do Gaio, não era grande fã quando ele passou no Sporting, porque muitos treinadores queriam colocá-lo a médio direito e eu acho que faltava criatividade num para um a médio direito, mas a lateral realmente cumpre, e em termos defensivos cumpre completamente, e depois também tem movimentos interiores muito interessantes. Não foi o caso neste jogo, porque ele esteve mais preocupado em defender bem o Galeno, e depois todos os jogadores que foram entrando para o lugar de Galeno e até para caíram ali, mas o Gaio esteve muito bem, e portanto quer o Gaio, quer o Rubem Vinagre, são grandes contratações. Vamos aguardar, eu acho que o Sporting precisa de mais. Acho que era preciso aqui um ponta de lança, porque está curto, não é? Só temos o Paulinho e o Tiago Tomás. Pode jogar Giovane, podem dizer pode jogar Giovane, e quando precisamos também pode jogar o Coates, mas a verdade é que não é a mesma coisa. Eu acho que nós precisamos realmente de um ponta de lança, mas já sei que o Ruben Amorim não quer um ponta de lança que esteja para lutar pela titularidade. Vai ser mais numa perspectiva de um jovem com potencial, com características que nem o Paulinho nem o Tiago Tomás tenham, portanto se calhar um mix dos dois. Acho que era preciso também um central para... quando digo era preciso, era o que eu faria, mas podemos não ter dinheiro e portanto temos que ser assim, mais um central, e principalmente um central para o lado direito com qualidade de saída de jogo, porque eu acho que vamos precisar muito disso. E passava o Inácio para o lado esquerdo, sai muito bem com a bola, mas acho que o Sporting precisa disso contra equipas que nos façam esta pressão que o Braga fez, e nós na Champions vamos apanhar isso, e portanto está aqui o José Luís a dizer que falta um ponta-lança. Eu já disse que sim, mas esqueçam, não virá ninguém para lutar diretamente com o Paulinho. Eu acho que o que poderá vir é realmente um jovem com um mix de características entre Paulinho e Giovane, porque eu acho que o Ruben Amorim quer potenciar jovens, sabe que o Sporting, e o Ruben Amorim disse, o Ruben Amorim preferia que não viesse mais ninguém, mas também que não saísse mais ninguém. O Ruben Amorim o disse na conferência de imprensa, portanto não estou a inventar nada, e portanto vamos já, eu sei que temos está aqui o Miguel Fernandes, o José Marça, não me esqueço disso. Aliás, deixa-me frisar, e eu comentei isso com o Pedro, estamos a fazer bons investimentos para a equipa B, de jovens, com muito potencial, porque eu acho que esses jovens vão ser a sustentação da equipa A num futuro muito breve. E é isso que poderá aqui fazer a diferença, jogar com a prata da casa, porque a verdade é que o ano passado jogámos com a prata da casa e o resultado foi o que foi, ainda bem que assim foi. Ainda antes de irmos aqui à antevisão do jogo com o Vizela, vamos ao tema quente do dia. O Sporting lançou um comunicado sobre a venda de bilhetes para o primeiro jogo, para a estreia da Primeira Liga, e Pedro, enquanto não houver a possibilidade de irmos todos ao estádio, de podermos encher o estádio, como se falou que pode acontecer quando chegarmos aos 85% de vacinados, o Sporting vai aqui prezar pela antiguidade dos sócios. Apesar de existir aqui um lado justo e um lado injusto, porque nunca acabaria por ser justo para todos, a verdade é que vai haver muita gente que quer ir ao jogo. Aliás, toda a gente quer ir ao jogo, a verdade é essa, e que não tem aqui essa possibilidade. Mas, ao contrário daquilo que aconteceu na Supertaça, neste momento o Sporting tem aqui a possibilidade da venda online. Sim, a questão dos critérios, isto já sabemos que um critério existe para haver aqui uma escolha de um determinado caminho, e portanto nesse caminho podem ir determinadas pessoas e outros não podem ir por esse caminho. É evidente que normalmente haja quem fica de fora que possa ficar um pouco chateado. No meu caso, quando eu fiz a crítica nas redes sociais ao critério avançado para a Supertaça, e já lá vamos ao do campeonato, não era como algumas excelências achariam que era por eu não ter bilhete e o critério, não sei o que mais, tanto que eu por acaso não me faltaram formas de arranjar bilhetes para a Supertaça, mas não tinha nada a ver. Tem a ver que eu já há muito tempo, há alguns anos que já venho falando disso, já parecia um brasileiro agora, já venho falando disso aqui no Sporting 160, e também no blog onde escrevia, que há muito tempo que já não escrevo lá, e a verdade é que o critério da Supertaça nunca poderia ser, na minha opinião, o mesmo critério do campeonato. E o do campeonato eu ainda dou
ainda dou ali, de barato, a questão de, ok, é para Alvalade, jogos para Alvalade, mas, quer dizer, não nos podemos esquecer que eu tenho tanto direito de ir a Alvalade como tu, Mariana, obviamente, Exato. mesmo tu comprando a Gamebox e eu não comprando e sermos os dois sócios. Mas a minha questão de Alvalade, eu acho que pelo menos alguns bilhetes deviam de ser colocados para, o João já falou também muito disso, para jovens, para núcleos, nem que se fosse uma parte pequenininha mesmo para os de Alvalade. Percebo também que não há uma plataforma para tratar disso. E isso para mim é que é o problema. O cerne da questão para mim é que nós não temos uma plataforma que trate os sócios, principalmente, ou os adeptos, eu já nem digo os adeptos, se calhar os adeptos, enfim, nós temos que começar por algum lado, e um lado principal para começar terá que ser os sócios, porque pelo menos pelos sócios nós temos alguns dados para os tratar, e tratar os sócios tem que ser um bocadinho por igual, não é só aqueles que estão em Lisboa e vivem mais perto do estádio, que gastam determinado dinheiro para as Gamebox, mas não é tão fácil para mim comprar uma Gamebox e todos os fins de semana, ou 15 e 15 dias a Alvalade, e portanto foi nessa ótica que eu falei, há anos que ando a dizer que o Sporting já devia ter uma plataforma, toda a gente fala dos CRMs, essa coisa toda, não, sejam CRMs, seja a plataforma que for, para tratar desta questão dos sócios e poder-se atribuir um critério um pouco mais justo para um universo maior de sportinguistas que são espalhados pelo país, e já nem falo, coitados, das pessoas que estão lá fora que têm muito mais dificuldade, se nós já temos e vivemos em Portugal, quanto mais os que estão fora do país. E era nesse sentido que eu fiz a crítica. Acho que nesta questão dos critérios tem que se olhar um pouco para a diversidade de adeptos que existe no país, nomeadamente quando estamos a falar do Sporting, porque, quer dizer, ficamos todos chateados quando alguém diz Sporting Lisbon, um inglês ou um estrangeiro, não sei o que mais, mas depois fica tudo muito, muito próximo da área só porque é o estádio Alvalade em Lisboa, e eu já disse, percebo a questão do critério ser mais para os adeptos e da fidelidade, mas a questão para mim da fidelidade não pode ser só medida no fator financeiro ou no fator de eu compro aqui porque também estou, porque eu quero ver quantas pessoas de Gamebox que compram, que estão em Lisboa, se morassem noutros sítios, compravam essas mesmas Gamebox e se calhar não ficariam tão chateados. É nesse sentido, porque eu acho que uma pessoa não pode ser medida só pela fidelidade em Alvalade. Eu vou aos jogos todos, o Castro também vai aqui no Norte, eu também sou fiel ao Sporting, há muitas outras formas, eu compro camisolas, eu compro sei lá o que mais, e portanto, e livros, e mais não sei quantos, para dizer alguns que estão aqui, e também estou a ser fiel ao Sporting. A fidelidade não se pode, e eu não quero que a fidelidade no limite seja só medida pelo dinheiro, porque senão os mais ricos têm sempre vantagem sobre os outros. Temos que tentar arranjar aqui critérios um pouco equidistantes pelo menos não ser só aqueles que têm condições financeiras, ou mesmo outros casos, como por exemplo, quem mora longe, jovens, um sem número de coisas. Eu sei que isso é difícil, por isso é que eu lancei a discussão, porque há anos que eu venho falando disso, da mesma forma que venho a falar do cartão de adepto, que vamos falar daqui a um bocado, e agora alguns se lembraram. Portanto, não foi por causa dos critérios e de não ter bilhete, não, eu tinha bilhete, eu arranjava bilhete com facilidade. Agora, não é por eu arranjar com facilidade que eu não me vou queixar e que não vou tentar fazer a minha crítica construtiva para aquilo que eu entendo que pode ser um Sporting melhor e mais justo, na minha visão. Obviamente, estou aberto a todos os outros critérios e a todas as outras discussões, mas é a minha visão, dei-a no Twitter, como estou a dar aqui. Se não gostam, podem dizer, obviamente, e estão perfeitamente de acordo. Agora, não me atirem, não me lancem aquelas piadinhas estúpidas, não sei o quê, perguntei bilhete, ou perguntei, arranjas sempre problemas, ou estás sempre à espera de arranjar, é isso tudo, estou sempre à espera de likes e abenças e essas merdas todas. Realmente, o meu objetivo é esse. Aliás, a primeira imagem que eu pus mal entrei no estádio foi logo a bancada dos likes e das abenças e dos critérios, foi logo naquela só para as pessoas estarem preparadas, e realmente cresceu muito mais. Eu ainda hoje pus no Twitter essa imagem, cresceu muito mais o meu Twitter nestes últimos dias, e muitos likes, e eu ganhei muito dinheiro, e estou exatamente, vamos todos. Mas pronto, era essa a questão dos critérios. Também não quero perder muito mais tempo, porque ainda queria falar depois um bocadinho do cartão de adepto, e deixo agora para o Castro se ele quiser adicionar algo mais.
João, relativamente aos bilhetes, era aquilo que eu estava a dizer ao Pedro, nunca seria 100% justo para nunca vai todos, ser. mas ao contrário daquilo que aconteceu na Supertaça, neste temos a vantagem de poder ser vendido online, ao menos Sim, isso. já é uma vantagem. Eu realmente apliquei um critério e estive a pensar no assunto e fiz um tweet, uma thread sobre isso, e acho que os critérios deviam ter sido diferentes para a Supertaça. Aliás, E foram, João, porque os núcleos tiveram vídeo, o Adriano já disse isso, nós sabemos também que o Solado Norte também teve pouquinhos, devem ter sido 10, 12, mas só para nós a dúvidas. Aliás, claro. Percebeu-se que os critérios foram mal definidos quando faltavam muitos bilhetes e depois tiveram que dar aos núcleos para eles distribuírem rapidamente os bilhetes. Esta é a questão. Eu acho que o Sporting pensava que... E acho bem o critério da Gamebox, eu percebo, eu acho que devia ser dividido, devia haver sorteio, não há plataforma para isso, o Pedro já explicou, podia haver aqui uma questão de X bilhetes para a Gamebox, X bilhetes para núcleos, X bilhetes para sócios sem Gamebox, uma porcentagem menor, mas e depois havia o sorteio ou havia então a compra online, conforme há agora. A questão aqui, quanto a mim, é que o Sporting vai aprender com o tempo. Com a Supertaça correu mal porque depois tivemos muitos bilhetes e eles tiveram que ser depois cedidos a núcleos e andaram atrás também das empresas, parceiros, para ver quem é que queria ficar com os bilhetes, a verdade é essa. Mas nos jogos em casa eu acho que vai ser mais fácil. Mais fácil porque os detentores do Gamebox obviamente vão aderir muito mais aos bilhetes, portanto a lotação também é grande, é maior, vai ser 16 mil bilhetes. Não é? Eu tenho Gamebox, mas a verdade é que... Sim, isto está a premiar a fidelidade das Gamebox, não é de sócio, é a fidelidade das Gamebox. Continua a ter que pagar bilhete, portanto, lá está, acaba por estar a lidar com o bilhete como se não tivesse Gamebox, a verdade é essa. Portanto, eu percebo, esse critério em casa acho que faz sentido premiar a fidelidade da Gamebox em porcentagem, porque depois distribuindo por vários graus, tipo com a sócio e depois dando também a núcleos, eu acho que também era importante dar a parte a núcleos, isso eu acho tudo importante. O Sporting tem que pensar, nos jogos de casa eu acho que vai haver muita gente, agora, os jogos fora é que não pode ser esse critério, e na Supertaça provou-se que não deu, não encheu, as pessoas de Lisboa não compraram os bilhetes todos, e o jogo foi uma final. Não era um Gil Vicente Sporting em cima nos preços para o Gil Vicente, era uma final, um sábado à noite, em que dava para as pessoas irem e virem. Aveiro não é tão a norte, e portanto, vamos imaginar que a seguir vamos a Braga, e se os critérios forem mesmo, o Sporting vai ficar com muitos bilhetes para distribuir. Portanto, eu acho que o Sporting aprendeu, acho que o Sporting vai distribuir muito mais para os núcleos, principalmente para o núcleo de Braga, do lado do Norte, no núcleo de Matosinhos, de Vila do Conde, porque nos jogos a Norte o critério vai ter que ser totalmente diferente deste, ou seja, vai ser também as Gamebox, vai ser sócios e com compra online, mas depois vai ter que dar. Mas ninguém vai entrar, João, ninguém vai entrar, porque sem cartão de adepto não entra. Calma, eu não estou a dizer. Não. Vai não entra. Já te vou partilhar o que vai acontecer ao Vizela este fim de semana, já na sexta-feira, meu amigo. Não há nenhum adepto do Vizela que vá ao Balado sem cartão de adepto. Já vou partilhar isso. Para a bancada central? Não pode. Não, porque não há bilhetes à venda. Pois é. Não há bilhetes de bancada? Não. Nem não, pelos vistos, nada. Então, pois é. Aliás, na sequência da nova regulamentação, eu posso já pôr isso aqui, eu posso já partilhar, porque é muito importante. Acabei de receber agora isto e, pelos vistos, eu vou partilhar já, porque eu acabei de ver esta imagem. Dizer uma coisa, Pedro. Vai dizendo que eu vou partilhar só. Vai dizendo, claro que sim. Havia uma coisa que era importante. Eu tinha dúvidas contigo se nós íamos ter bilhetes para fora. Exatamente. Eu lembro perfeitamente disso. Por causa da deslocação de adeptos, ou seja, o problema do vírus, da deslocação de adeptos, é adeptos de uma zona, por exemplo, vermelha, ir para uma zona que não tenha problemas. E, portanto, podia haver um problema na deslocação de adeptos das massas. Além que os clubes que recebem os adeptos, ou ter que ter segurança para os adeptos forasteiros, aumentam os custos e a disponibilidade de bilhetes não compensa esses custos acrescidos por abrir o estádio para adeptos forasteiros. Porque os clubes têm que pagar à polícia, têm que pagar à segurança privada. E, portanto, isto é importante. Se isso que estás aqui a mostrar agora do Futebol Clube Vizela, a página oficial, mandada pelo amigo João, obrigado João Gonçalves, e na sequência da nova regulamentação a propósito da entrada de permanência em resíduos esportivos, o Vizela informa que só os portadores, e eu estou a ler porque há pessoas que ouvem no podcast, o Vizela informa que só os portadores do cartão de adepto poderão adquirir ingressos para o setor de visitante, portanto é para todos, no Sporting Clube Portugal, Futebol Clube Vizela. Quem pretender ingressar, e depois vem o patuá que todos os clubes estão a pôr, portal do adepto, blá 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 blá, onde podem pôr mais informações. É isto.
chegou finalmente o dia em que provavelmente eu vou deixar de ir à bola. Eu já tinha dito, a mim ninguém me vai. Eu não tiro o cartão adepto e ver nenhum jogo do Sporting em que seja obrigado a tirar o cartão do adepto. Portanto, eu não tiro. Está aí. Finalmente, acho que finalmente, agora as pessoas vão finalmente perceber o que é esta merda do cartão do adepto. E havia aqui um adepto no início, algumas pessoas tinham perguntado muito rapidamente o decreto-lei do cartão do adepto. A discussão já tinha acontecido há alguns meses há alguns anos e durante muitos meses. O cartão do adepto é uma coisa que começou talvez em Itália há mais de 10 anos, não resultou, teve em outros países da Europa e foi um falhanço total, não evitou violência absolutamente nenhuma, violência criminal, violência de crime, violência daquela que leva a mortes e coisas assim do género, não é aquela, não, é isso que estamos a falar, e foi aprovado o ano passado, se não estou em erro, o decreto-lei, que é muito simples, assim de uma forma muito básica. Os clubes vão ser obrigados a ter nos seus estádios aquilo que eles chamam as ZCEAs, Zonas de Condições Especiais de Adeptos, que são, na prática, zonas que eles consideram onde tu podes levar bandeiras com mais de 1 metro, bombos, megafones e não sei o que mais. Ou seja, grupos organizados de adeptos. As claques, exatamente. Os clubes vão ter que fazer claro que o Sporting não vai ter, neste momento vai utilizar a bancada sul, lá pela questão das obras, já nem vou entrar em pormenor nisso, porque podiam ter claramente feito outra zona, mas tudo bem. Vai ser a bancada A sul toda, a famosa curva sul. Portanto, o Sporting... Não. Vai ser sul e um bocado da zona forasteira, não é? É isso que eu estou a dizer. O Sporting já se sabia que hoje iria ser a curva sul toda. Quem quiser ir para a curva sul toda, mesmo que não pertença aos grupos organizados de adeptos, tem que ter cartão de adepto, senão não vê o jogo lá. Ponto número 1. Ponto número 2. Ficamos a saber agora que os forasteiros, neste caso o Futebol Clube de Vizela, os seus adeptos quiserem ir ao Alvalade ver o jogo, vão ter que tirar cartão de adepto. Neste caso nem vai haver outra zona para eles poderem ir, que ainda é mais ridículo, porque tem que haver zonas para tudo. Percebo que se calhar pelo Covid estão a aproveitar. Sim, e é tudo cartão adepto, mas está aqui o bonito do cartão de adepto. O cartão de adepto tem que ser tirado, custa 20 euros para 3 anos, não podem levar crianças com menos de 16 anos, está aqui o famoso diploma, bravo João Paulo Rebelo. Eu proponho que depois de João Paulo Rebelo ter um dia inaugurado uma grade num estádio, uma espécie de não sei como é que se chama aquilo, não é bem uma grade, mas uma coisa, aquelas coisas assim, não é? Sabem que estão nos estádios e nas obras também. Eu acho que devia de inaugurar uma placa dos vários clubes a fazerem deviam de se construir assim um painel e ele inaugurar os vários pulsos dos clubes a mostrarem o que é esta vergonha do cartão de adepto. Isto não vai resolver nada, isto não vai resolver nenhuma criminalidade. A criminalidade violenta em Portugal, no futebol, nos jogos de futebol e nos recintos esportivos, não existe, é reduzida, é diminuta. Há escaramuças, há problemas, sabemos disso. Essa devem-na resolver por outros meios, não este, claramente. Isto não é forma de se tratar os adeptos, mas pronto, olha, verdade. E além disso, já sabíamos quando a Federação Portuguesa de Futebol colocou os bilhetes do Braga, que sobraram, à venda no seu site oficial. Era obrigatório pôr o cartão de adepto por imposição legal, eu já me informei na altura, e disseram-me da Federação, e portanto, já esses bilhetes que foram vendidos, que devem ter sido alguns, era obrigatório pôr o cartão de adepto e o cartão de cidadão. Nem sei como é que não pediram também o cartão do utente, o número de carta de condução e também o número de telemóvel, o de contribuinte, o da mulher e o dos filhos, o certificado de Covid e também o número do Euromilhões, podia ser que saísse alguém. Oh, Pedro, deixa-me só dizer aqui uma coisa, que portanto, quem previu isto, que foi João Paulo Rebelo, não é? E não só, entre outras. Esqueceu-se aqui o pormenor, isto vai haver uma confusão muito grande rapidamente a nível financeiro. Isto porquê? O impacto financeiro que isto vai ter nos clubes é grande. Nesta altura o Covid teve um impacto brutal nos clubes, como todos nós sabemos, não é? Com a diminuição de receita, da bilheteira, merchandising, tudo na sequência do Covid. O que é que vai acontecer? Vamos supor aqui um caso ao contrário. Vamos supor aqui o Futebol Clube Vizela versus Sporting, primeira jornada, certo? Aos adeptos de Sporting terem que ter o cartão de adepto para ir para o estádio do Vizela, e obviamente nós sabemos, e pelas amostras e tudo que nós lemos nos jornais, existem poucos adeptos em Portugal ainda com o cartão de adepto, e um adepto como tu, que vai sempre fora, como eu, como a Mariana, que não tira o cartão de adepto, vai haver uma diminuição drástica dos adeptos a jogar fora. E portanto, onde estes clubes pequenos faziam uma grande receita de bilheteira, vai deixar de haver essa receita de bilheteira, ainda para mais acrescida, obviamente, da lotação reduzida do estádio. Claro. Portanto, o que isto vem provocar é a continuação da não receita da bilheteira.
porque isto vai ser uma meia dúzia de gatos pingados que vão aparecer. Claro. Nós sabemos quem são os clubes que já tirou mais, é o Futebol Clube Porto, que é o clube que Aliás, mais sabes que são 1000 e poucos neste momento, São 1100, 1200, ou lá o que é. grande parte adeptos do Futebol Clube Porto que tiraram o cartão Sim. de adeptos, Sport e Benfica muito diminuto, e portanto o que é que estamos aqui acima, o que é que vamos fazer, o que é que os adeptos vão fazer? Como o Pedro disse, não vai tirar, a Mariana vai tirar, eu não vou tirar, isto vai diminuir realmente a deslocação dos adeptos forasteiros, mas vai ter um impacto gravíssimo nas contas dos clubes, quando pensavam que podiam ter alguma recuperação económica e apanhando os grandes destes pequenos clubes, a verdade é que isso não vai acontecer, e portanto e além que isto mata completamente a essência do futebol, que é a essência do povo, de eu poder levar a minha filha, de eu poder levar o filho dele, isto mata completamente a essência do futebol, porque obviamente que os bilhetes para a bancada central, quando isto passar do Covid, e por exemplo, quando íamos a... Vou dar o exemplo de Moreira Cónegos. Nós tínhamos a bancada onde nós tínhamos, mas depois existia a bancada central e havia bilhete mais caro 10 euros para lá, a 30 euros. Mas a 30 euros, se calhar, eu já não quero ir. Ou a 30 euros, eu se tiver que ir, vou sozinho, já não levo a minha filha, ou o Pedro já não leva o filho dele, e portanto isto vai ter um impacto muito grande. E se já os mais novos já fogem um bocadinho de futebol para outras modalidades, para o esporte, outras coisas que gostam, isto ainda vai tirar mais os jovens desta modalidade, com muita pena minha e com a nossa pena. Mas pronto, isto é uma altura, Pedro, que os clubes vão ser os clubes, isto não vai ser os adeptos que vão virar isto, há uma petição, eu sei que há uma petição para revogar o cartão de adepto, mas vão ser os próprios clubes pequenos que vão retirar o cartão de adepto, porque vai ter impacto direto nas finanças deles. Claro. Não tenho a menor dúvida que os clubes pequenos, quando sentirem na pele receberem um Sporting, um Benfica e um Porto e terem poucos adeptos, e portanto pouca receita bilhética, é exatamente aqui. Quero acreditar nisso, João. Eu queria acreditar nisso que estás a dizer, mas como conheço também aqui um bocadinho, e todos nós conhecemos da lógica, um bocadinho da população portuguesa, e eu estou com algum receio que comecem muitos a tirar o cartão de adepto e isto ainda fica aqui durante algum tempo. Vamos ver. Estavam a portar os custos, são 20 euros durante 3 anos. Não é bem a questão do custo do cartão, porque 20 euros durante 3 anos, por 6 euros por ano, enfim, é dinheiro, não quero agora estar aqui a medir o bolso às pessoas, mas não é, isto não é dinheiro, isto não é, também é para os concertos, isto é para todos os eventos culturais que são considerados de grande risco. Eu não sei o que é que eles consideram com os eventos culturais de grande risco, tirando o futebol, talvez, por exemplo, um jogo de basquetebol, Sport e Benfica, futsal, tudo isso também. Não, mas os concertos, se considerarem um concerto de alto risco, imagina que vem o 50 Cent e traz mesmo pistolas e em vez de serem falsas, são mesmo verdadeiras. Aí também é preciso ter o cartão da adepto, que podemos andar todos à batatada. Não sei, mas lá não se refere só ao futebol, refere-se a eventos é do IPDJ, portanto. Mas o que eu gostava mesmo, olha, agora ia dizer, Isabela, era no Rock in Rio, que é um dos festivais que tem mais gente aqui, ser obrigatório tirar o cartão do adepto. Porque, e pode acontecer, pá, imaginem o que é os adeptos do Bruce Springsteen encontrarem-se com os de Bob Dylan e aquilo poderia ser um problema ali perto da barraca das bifanas da Vodafone. Podia ser um problema e eu acho que era claramente, eu acho que aí também devia de ser obrigado a tirar o cartão do adepto. Não sei porquê, mas eu tenho muito receio. E claro que os de Bruce Springsteen ganhavam. Só naquela. Tu já não és adepto de sapatilhas ou de ténis? Exato, ou os adeptos. Imagina no Rock in Rio, Malta do Norte com sapatilhas versus Malta do Sul com ténis. Meu Deus, eu nem sei o que é. Isso era pior que um Porto Benfica, que um Porto Sporting ou que um Benfica Sporting. Não sei. Bem, meninos, a verdade é que o programa já vai longo. Vamos então aqui para as notas finais e, João, se comecei por ti, começa agora pelo Pedro. Aí é que por mim que vais começar. Então, espera aí, eu tenho 2 notas finais. Uma... Espera, mas uma tenho que partilhar aí, porra, onde é que ela está? Uma tenho que partilhar só a imagem. A imagem já tinha sido partilhada no Twitter. Caraca, não está aqui. Já sei, mas vou partilhar outra vez, porque é uma imagem que é importante, porque queria falar aqui disto. Estou agora a fazer aqui um compasso de espera, porque tinha isto tudo preparado, Mariana. Mas pronto, Mariana, calma, acho que é agora. Share screen, acho que é agora. A imagem já é mais conhecida, mas queria partilhar, porque acho que é importante. Vai sair, a 1906 vai sair e eu tenho que agradecer esta imagem é fabulosa, eu não podia deixar de partilhar esta imagem. Ela há de estar pronta, não sei quando é que vai sair, mas ela vai sair. Há muita gente que já nos tinha perguntado e como no Twitter às vezes as pessoas passam assim um bocado ao lado do assunto da revista, ela vai sair, está aqui o anúncio oficial feito pelo grande Daniel. Mas ela vai sair e era a minha primeira nota, porque é uma edição que eu acho que vai ser especial para todos nós.
e porque está a ter um trabalho gráfico muito forte, e é por isso que, mais do que as palavras que nós podemos empregar na escrita, que seria, que acompanham sempre todas as imagens da revista, está a ser feito um trabalho muito grande do ponto de vista de grafismo, e por isso é que ela está a demorar muito tempo. Além disso, não está a ser feito por pessoas que trabalhem para isto, e obviamente é nos tempos livres que as pessoas vão tendo, e por isso é que ela está a demorar um bocadinho mais. A segunda nota, não há dúvidas nenhumas, para mim, na minha opinião, tem que ser para os Jogos Olímpicos e para o Sporting Olímpico, porque é um projeto que eu já falei aqui muitas vezes na última temporada. Houve até uma altura que fiz aqui uma dissertação de largos minutos sobre a questão do Sporting Olímpico. Eu acompanho muito os Jogos Olímpicos, acompanho muito o desporto em Portugal, e obviamente o projeto olímpico do Sporting é algo que é absolutamente fundamental para o clube. Estamos a ver a importância que tem os atletas e os apoios que o clube dá também a esses atletas, porque se forem contar só com os apoios que recebem do Estado e pouco mais, e agora não vou entrar por esses assuntos, é sempre um problema para se atingirem resultados minimamente aceitáveis. Não é à toa que dois dos resultados bastante positivos, que houve mais resultados, mas por exemplo as 2 medalhas são atletas profissionais, que têm boas condições de trabalho, que são apoiados pelo clube, e portanto o Sporting aqui tem um papel absolutamente fundamental. O Sporting, enquanto atletas que já fizeram parte do Sporting, já conquistaram em toda a história dos Olímpicos 11 medalhas, o que é uma marca assinalável. O Abel está a dizer, um grande abraço para ele e para outras gerações, que faz sempre um trabalho notável ao nível do desporto em Portugal. Foca-se... as minhas notas. Já te sei, pois. Ele faz um trabalho, eu falo muito com ele em privado, e por isso... Exato, e portanto é um facto que ele tem sido um ponto importante para esse lado do desporto, e para quem achava que o Sporting não desinvestiu, e depois é assim, depois fala-se do Sporting Olímpico e bem logo, agora é os adeptos do Barandas, porque o Barandas está na direção. Se fosse no tempo do Bruno, eram os do Barandas, enfim, os do Bruno, é a mesma coisa. Não estou agora aqui para falar de problemas, de questões de direções, mas a verdade é que houve um desinvestimento, houve aqui. E se calhar, se não fossem muitos sportinguistas a estarem preocupadamente sempre a falar deste assunto, e recordem-se do Jorge Fonseca, aqui há uns anos atrás, o que é que lhe poderia ter acontecido, e agora sabe bem festejar um bicampeão do mundo e também um medalhista olímpico. Mas queria deixar esta nota muito importante, não só para o Sporting Olímpico, para todos os atletas portugueses que têm estado com muita dignidade a defender as cores portuguesas. Têm havido excelentes resultados. É óbvio que a hora é sempre terrível. Ainda esta noite vamos ter mais possibilidades de medalhas na vela, vamos ter o início do triplo salto. Ainda para mim é a grande esperança do triplo salto e do ouro olímpico, é no atleta, neste caso é do Benfica, que lhe dá também todas as condições, que é o Pedro Pablo Pichardo. Vamos ter também o Nelson Évora e o nosso Tiago Pereira, mas há muitos atletas ainda em prova, e estes atletas têm que ser acarinhados. Custou muito mesmo ver a Dongmo a pedir desculpas, a chorar, coisas absolutamente inacreditáveis que não fazem sentido absolutamente nenhum. Vamos ter também a canoagem com a Teresa Portela e o Fernando Pimenta esta noite, esta madrugada, nas meias finais, com possibilidade de ir à final também esta madrugada, a partir das 3 da manhã. E deu muita pena ver aqueles atletas a chorar, atletas que às vezes têm condições, uns melhores, obviamente. A história de ainda hoje da Liliana Cá, leiam a história de vida absolutamente inacreditável dela, que estou em crer que ela, se não tem tido o problema da queda no terceiro salto porque choveu a potes, e não foi os nossos potes, foi a potes mesmo muito, no concurso, se calhar poderia até ter chegado a uma medalha. Se tivesse, por exemplo, batido o recorde nacional, tinha chegado à medalha. E custa muito ver atletas que fazem por tudo, que dão tudo, e às vezes a serem maltratados por alguns desportistas em Portugal, por alguns portugueses que só se lembram das medalhas de 4 em 4 anos, e durante o resto do ano esquecem-se completamente destes atletas. E um bem-aja a todos eles que já nos representaram e os que ainda nos vão representar. E são eles que fazem aqui a diferença. Não se investe no desporto e depois quer-se então aqui medalhas. João Castro, as tuas notas finais.
É sobre os Jogos Olímpicos. Primeiro, mencionar 3 páginas fabulosas que mereciam uma medalha olímpica pelo acompanhamento que estão a fazer. É a tocha olímpica, que infelizmente teve que parar por uma situação muito particular, que Varela faz parte. Era logo a primeira página que eu ia consultar os resultados quando acordava. Depois o 3 Gerações, como o Abel referiu bem, e também o Fair Play, que tem feito um excelente trabalho no acompanhamento olímpico. Portanto, são páginas que merecem todo o meu respeito e queria deixar aqui essa menção. Depois dos Jogos Olímpicos, porquê que eu queria falar dos Jogos Olímpicos? Porque os Jogos Olímpicos é quase o sonho de uma criança. Todos nós fomos crianças e gostávamos de um desporto e gostávamos de ser dos melhores do mundo. E para muitas modalidades não existe campeonato do mundo. Para muitas modalidades, o campeonato verdadeiramente do mundo, o reconhecimento, apesar de eles poderem ser campeões do mundo do tiro, equestre, a verdade é que ninguém sabe quem é o campeão do mundo, tirando se calhar o Varela, quem é o campeão do mundo equestre. Dos saltos, ninguém sabe. Mas depois chega aos Jogos Olímpicos e tem uma repercussão muito grande. E os Jogos Olímpicos é isso, é o sonho olímpico de ser o melhor do mundo, de ser o melhor ao mundo nos Jogos Olímpicos, e acho importante salientar a excelente prestação portuguesa, com muitos diplomas e já com 2 medalhas. Mas deixa-me também te dizer aqui, toda a gente que vier com aquele paleio, mas os atletas são de Portugal, não são do Sporting, porque é que estás a dizer que são do Sporting? São do Sporting porque o Sporting apoia os atletas, não Claro, o Sporting é por isso que proporcionar as falamos condições, não havia se calhar esses atletas, porque um atleta de alta competição olímpico, o máximo que recebe do Estado são 1.350 euros. Portanto, um atleta de elite, tipo a Patrícia Mamona, ou até o Jorge Fonseca, não sei se o Jorge Fonseca está nessa questão, mas o Nelson Nebra, o valor que recebem são 1.350 euros. E, portanto, não é nada de especial o que recebem para uma preparação olímpica, para todos os sacrifícios que fazem diariamente e que fazem ao longo de anos, porque a preparação olímpica não é uma pré-época do futebol. Uma preparação olímpica são 5, 6 anos, ou desde pequeninos, a fazerem o desporto, a não terem muitas noitadas, a não poderem beber álcool, aquelas coisas todas que nós sabemos. Portanto, a ficar longe da família, como ainda hoje ouvi o remador português, que eu acho que vai ganhar uma medalha a dizer que está cheio de saudades da filha. E, portanto, isso, o que as pessoas dizem é realmente Portugal apoia com 1.350 euros um atleta elite. Portanto, imaginem, à medida que vai decrescendo o nível, imaginem o que é que recebem. E, portanto, são os clubes são a verdadeira sustentação do desporto nacional. Não é o desporto escolar, é praticamente inexistente. São os clubes, muitas vezes quase com condições mais precárias, mas com muitos mecenas, muitas pessoas da terra a apoiar, que se começa a revelar grandes jovens, na canoagem, no atletismo, e depois passam, aqueles que chegam aos grandes clubes, e grandes clubes que têm as modalidades quase todas como o Sporting, e um projeto olímpico é muito raro, porque normalmente começa-se num clube mais pequeno, e portanto, sempre que eu indico que a Patrícia Mamona ganha uma medalha, ou o Jorge Fonseca, e o atleta do Sporting, é para frisar o apoio inequívoco que o Sporting dá a esses atletas, porque se não houvesse o Sporting, nós tínhamos muito menos atletas de alta competição, tínhamos muito menos condições para esses atletas poderem ter um projeto olímpico digno, porque a verdade é que não existe projeto escolar cabal, um projeto mesmo como os americanos fazem, como os russos fazem, como os chineses fazem, e portanto depois temos que ouvir ou ler jornalistas a dizer atleta X falhou a medalha, quase como fosse uma vergonha falhar a medalha. Não, ela ficou em 5º lugar. Ela ganhou um diploma olímpico, é 5ª melhor do mundo. Mas não, querem dar a notícia pelo negativismo. E ainda por cima, esse texto, que é escrito por um excelente jornalista, vê-se perfeitamente que era a equipa das redes sociais que aquilo estava em atualização. Já mudaram o título, porque de certeza que o Marco Vaza, que é um excelente jornalista, deve ter pedido para mudar, deve ter sido, porque aquilo vê-se perfeitamente que é aquilo, é o famoso clickbait, é por um título para chamar a atenção, depois tem lá uma coisinha a dizer em atualização, e ao final do dia já estava o título mudado, que é absolutamente ridículo. Tem sido vários, portanto aquilo é intencional. Tem sido vários, sim, é intencional. E portanto é importante frisar isso, porque eu acho que quem escreve isso, ou essas pessoas das redes sociais, nem sequer são a 5ª melhor pessoa nessa função a nível nacional, nem europeu, muito menos mundial. E essas atletas são as 5ª melhores, as 6ª, as 7ª, as 8ª melhores do mundo, e têm o diploma olímpico. E atletas como
nós vimos a chorarem, a pedir desculpas a Portugal por não terem conseguido, emociona, obviamente emociona, e eu acho que os atletas nunca podem ser criticados nesse aspecto por não tentarem, porque estar nos Jogos Olímpicos, para mim, acho que já era um prémio. Quem me dera ir aos Jogos Olímpicos de podcasts, por exemplo, nós podíamos ir aos Jogos Olímpicos de podcasts. Um dia lá estaremos. Porque é brutal, eu acho que deve ser uma experiência única e é o atingimento máximo enquanto obviamente atleta, e depois há que conseguir ser o melhor do mundo, mas é muito difícil ser o melhor do mundo. Nós somos quantos milhões, sei lá, bilhões, ou lá que é, neste mundo todo. Ser o melhor, ser o número 1 do mundo é um. E deixa só dizer aqui uma coisa, Castro, tu disseste aqui uma coisa importante, que é a questão das medalhas, porque chega à altura e a malta fala sempre das medalhas, as medalhas. Eu no outro dia estive a ver, até por causa do Tocha Olímpica, que faço parte, a questão das medalhas e não sei o que é, porque o Estado gastou 18,5 milhões de euros com a Olimpíada de Tóquio 2020, gastou o que deveria ter gasto, e mesmo assim considero que é pouco. Agora, só dar aqui um exemplo, a Inglaterra no Rio de Janeiro em 2016 gastou mais de 300 milhões de libras ou de euros, agora já não me recordo, mais coisa menos coisa, para conquistar 67 medalhas, que dá mais ou menos 4,4 milhões de euros por medalha conquistada. Significava que Portugal a 18 milhões, fazendo aqui uma extrapolação, uma comparação com o Reino, com a Grã-Bretanha, que significava que Portugal devia ter aqui 3 a 4 medalhas, só que é uma grande, e já seria muito bom, e eu ouvi pessoas a dizer não, ganhamos 10 com facilidade, 5, 7, 8, e dizer outra coisa importante, o problema é que a Grã-Bretanha, quando investe 300 milhões, investe sobre condições que já existem de grande qualidade. Nós, quando investimos 18 milhões e meio, coitadinhos, temos ali um centro de alto rendimento no Jamor muito bom, mas depois os restos, enfim, depois os outros treinam com as condições que têm, e alguns deles nem treinam cá em Portugal, como nós sabemos, e portanto, chega de 4 em 4 anos, são todos especialistas na coisa. Não, isto devia conseguir mais, não fez o 4º lugar, devia ter conseguido muito mais, porque ela fez não sei o que ainda há pouco tempo. É aberrações atrás de aberrações. Mas pronto, infelizmente isto é em todo lado, não é só aqui. Estamos no BES, se tivessem investido nos Olímpicos, já tínhamos mais medalhas. Isso, exatamente, é verdade. Ou até, se calhar até as férias do Ricardo Salgado em Sardenha já dava para ajudar alguém a conquistar uma medalha. Qualquer coisa assim. Sim. Qualquer coisa já assim acabamos, parecida. já vamos embora. Já vamos embora, não é? É verdade, vamos quase com 1h30, portanto foi um bom programa de regresso. Voltamos para a próxima semana com panados, sem panados. Aí o panado está lá dentro, depois eu trago para a próxima. Não te esqueças do... Está lá dentro no frigorífico. Não te esqueças do panado, Pedro Varela, para a próxima semana, e obviamente traremos aqui as notícias mais atuais deste Sporting. Uma boa semana, mantenham-se seguros. Viva o Sporting Clube de Portugal. Viva o Sporting. Viva o Sporting. Sporting Clube!